Cidade no Além. Anotações em torno de nosso lar. 1. O irmão Lúcio fez quanto pôde, a fim de trazer aos amigos domiciliados no planeta físico alguns aspectos de nosso lar, a colônia de trabalho e reeducação a que nos vinculamos na espiritualidade, especialmente o plano piloto que lhe diz respeito. Para isso encontrou a dedicação da médium Eigorina Cunha, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no Brasil. 2. Terá conseguido transmitir minuciosamente toda a imagem do vasto contexto residencial a que nos referimos? De certo que não, mas estamos à frente de uma realização válida pelas formas e ideias básicas que o mencionado amigo alinhou cuidadosamente, através do intercâmbio espiritual. 3. Justo lembrar aqui os mapas que Cristóvão Colombo desenhou, por influência de mentores e amigos espirituais, antes de desvelar a figura da América. Semelhantes esboços não continham a realidade total. No entanto, demonstram até hoje que o valoroso navegador apresentava a configuração do novo continente em linhas essenciais. 4. Convém esclarecer que nosso lar é uma colônia-cidade, habitada por homens e mulheres, jovens e adultos, que já se desvencilharam do corpo físico. Outras colônias-cidades espirituais, porém, existem há centenas, em torno da Terra, obedecendo às leis que lhe regem os movimentos de rotação e translação. 5. Em toda parte, depois do berço, o homem no centro da natureza é defrontado pelos princípios de sequência, depois da morte também. 6. Atendendo aos ditames da reencarnação e da desencarnação, nascem na experiência física e liberam-se dela milhares de criaturas humanas, no estado mental em que se comprazem. 7. Quantos abordam o mundo material através do renascimento? Evidenciam-se na condição em que achavam, no plano espiritual, e, consequentemente, quantos regressam ao plano espiritual, procedentes do mundo. Lá se revelam tal qual se encontram, seja em matéria de evolução, ou seja ante a contabilidade da lei de causa e efeito. 8. Ninguém é constrangido a pensar dessa ou daquela forma, por força dos princípios universais que nos governam. Cada consciência encarnada ou desencarnada é livre, em pensamento, para escolher o caminho que lhe aprouver, ainda que esteja transitoriamente nos resultados infelizes de opções que haja feito no passado, resultado quais as criaturas pode amenizar ou agravar a própria situação na pauta da conduta que adote. 9. Compreensível que os seres humanos transfiram para a vida espiritual, quando lhes ocorra a desencarnação, os ideais nobilitantes e as paixões deprimentes, os desgostos e as alegrias, a convicção e a descrença, os valores do entendimento e os desmandos da inteligência, o conhecimento deficitário e a ânsia de elevação de que se vejam possuídos. 10. Renascendo na Terra, a personalidade espiritual permanece internada no veículo físico, cercada de testes que lhe aferem o valor alcançado, com alicerces na assimilação do que já tenha realizado de melhor em si mesma. E desencarnando, essa mesma personalidade patenteia claramente o que é, como está e em que degrau evolutivo se acomoda, irradiando de si própria o clima espiritual em que se lhe apraz viver e conviver.
11. No berço terrestre, a pessoa se reassume na família ou no grupo social em que deva reaprender lições e conclusões do pretérito, com o resgate de débitos que haja contraído, ou em que possa prosseguir nas tarefas de amor e cooperação, às quais livremente se empenha. 12. Na desencarnação, essa mesma pessoa retoma a companhia do grupo espiritual com que se afina, de modo a continuar mentalmente estanque, como deseja, ou de maneira a colher os resultados felizes no esforço de autossublimação que haja desenvolvido no plano físico, seja pelo aperfeiçoamento realizado em si mesma, ou seja pelas tarefas enobrecedoras que tem iniciado entre os homens, entretanto naturalmente no grupo de elevação a que se promoveu. 13. Todo espírito é livre, no pensamento, para melhorar-se, melhorando o campo de vivência em que esteja, ou para complicar-se, complicando o campo de experiências a que se vincule. 14. Nas colônias cidades ou colônias parques que gravitam em torno do plano físico, para domicílio transitório das inteligências desencarnadas, é natural que a luta do bem para extinguir o mal ou o desequilíbrio da mente continue com as características que lhe conhecemos na crosta da Terra. 15. A morte não opera milagres. O ser humano, além dela, prossegue no trabalho do autoburilamento, ou estacionário, enquanto não aceite a obrigação de renovar-se e evoluir. 16. As religiões, a filosofia e a ciência continuam, por necessidade das criaturas desencarnadas, crendo, estudando e experimentando na sustentação do progresso e do aprimoramento humano, oferecendo vastos domínios de serviço, nobilitando aos seus intérpretes, cultivadores e expoentes. 17. Considerando a necessidade das multidões de espíritos desencarnados, desvalidos de orientações, vítimas de paixões acalentadas por eles próprios, analfabetos da alma, desvairados pelos sentimentos possessivos, portadores de enfermidades e conflitos que eles mesmos atraem e alimentam, espíritos imaturos e desinformados, de todas as procedências. É necessário que o lar de afinidades, o templo da fé, a escola e a predicação, a prece e o reconforto, o diálogo e a instrução, o hospital e a assistência, o socorro e os tratamentos de segregação funcionem nas comunidades do mais além, com extrema compreensão de quantos lhes esposam as tarefas salvadoras. 18. Para o esclarecimento gradativo dos espíritos desencarnados, que se revelam necessitados de apoio e de instrução, e contam-se por milhões, a palavra articulada, falada ou escrita, irradiada ou televisada, ainda é o processo mais rápido de comunicação. Embora a telepatia e a sublimação contem, além da morte, com círculos de iniciados, cada vez mais amplos, em elevados níveis de entendimento. 19. Justo que a didática no mais além utilize a lição, o exame, a exposição prática, os cursos vários de introdução ao conhecimento superior, a disciplina, o apólogo, a fábula, os exemplos da história e todos os recursos outros, das artes e da literatura, que sirvam de auxílio aos companheiros necessitados de conhecimento e motivação para o bem deles próprios.
20. Nos planos imediatos à experiência física, os felizes estão sempre dispostos ao trabalho em favor dos infelizes, os mais fortes a benefício dos mais fracos, os bons em socorro dos desequilibrados, e os mais sábios em apoio aos desorientados e ignorantes. 21. Nas comunidades de criaturas desencarnadas, a afinidade ao clima ideal para a união dos seres, o interesse pela ascensão do espírito aos planos superiores é a marca de todos aqueles que já despertaram para o respeito a Deus e para o amor ao próximo. O trabalho do bem é incessante. A religião não tem dogmatismo. A filosofia acata os melhores pensamentos onde se manifestem. A ciência é humanitária e o esforço pelo próprio aperfeiçoamento íntimo é impulso infatigável em todas as criaturas de boa vontade. 22. Além da morte, a vida continua, e com mais clareza. Aí se vê a realidade da teologia simples que rege a evolução, em tudo que a evolução possui em comum com a natureza. Abre aspas. A cada um as suas próprias obras. Fecha aspas. André Luiz. Uberaba, 17 de junho de 1983. Anotações recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, em Uberaba, Minas Gerais. Cidade no Além. Explicação necessária. Desconhecida que sou da grande família espírita e do público em geral, a quem é destinada a mensagem deste livro, vinda do mundo maior. Com a minha pequena parcela de cooperação, gostaria de contar, neste limiar, um pouco da minha vida, para que os queridos leitores se inteirem da precariedade de recursos quais os espíritos dispuseram para se manifestarem por meu intermédio, o que pode explicar as falhas técnicas e às vezes elementares de desenho, principalmente tendo em vista a qualidade da matéria a ser retratada, que envolve aspectos, paisagens e coisas do mundo espiritual. Nasci em 16 de abril de 1923, uma criança normal, e por algum tempo gozei como qualquer outra de grande robustez. Certa manhã acordei tristonha e abatida. Mamãe dispensou-me todo o cuidado, empregando desde logo os recursos necessários para tirar-me daquele estado, quase inesperado de prostração. Contudo, atendendo à harmonia das leis do universo, iniciava-se naquele dia, 23 de abril de 1924, um processo de renovação que deveria atingir a mim e a toda a comunidade de apoio terreno de que desfrutava, num desdobramento de lições inesquecíveis e sumamente proveitosas. É que se iniciava ali, naqueles dias tranquilos do passado, um processo de regeneração que nos chegava através da paralisia infantil. Desde pequenina já era uma enamorada do céu, que exercia sobre mim uma atração fora do normal. Durante o dia, acompanhava o passeio das nuvens e a sua metamorfose contínua de formas nas quais procurava descobrir figuras de pessoas e coisas. À tarde, tinha encontro certo com o pôr do sol para extasiar-me no seu espetáculo de cores. E à noite, deixava-me fascinar pelas estrelas distantes, sem poder, contudo, decifrar-lhes o significado e a grandeza. É que, imobilizada pela paralisia, presa a uma cadeira ou à cama, sempre pedia à mamãe que me pusesse à janela, para que eu pudesse vislumbrar o mundo exterior. E através daquela abertura iluminada, até hoje, sinto-me presa à contemplação do firmamento. Nos devaneios que nasciam nessa contemplação sublime,
invariavelmente surgiam perguntas. Como poderia andar? Onde encontrar forças e recursos inabituais para vencer os impedimentos gerados pela enfermidade? Como poderia Deus, nosso Pai, me ajudar mais de perto? Foi quando, com a vontade de vencer as dificuldades e confiante em Deus, comecei a sentir a presença de benfeitores espirituais junto a mim, ganhando a convicção de que, com o auxílio deles, haveria de encontrar solução. Adquiri a certeza de que o pensamento é força criadora e que essa força, pela vontade de Deus, com o apoio dos amigos espirituais, poderia dar vida à minha perna paralítica e poderia andar. Depois de longos anos de esforços para pôr em prática os exercícios físicos e mentais recomendados pelos espíritos que me ajudavam, alcancei minha mocidade andando com o apoio de abençoada bengala e agradecendo a bênção da vida ao lado de meus pais queridos, Ataliba José da Cunha e Eurídice Milton Cunha, Sinhazinha. Nota de rodapé número 1. Irmã de Eurípides Barçanufo. Trabalhou com ele na farmácia há muitos anos e toda a sua vida dedicou aos necessitados. No plano espiritual, junto do esposo, continuou na seara de Jesus. Retornando ao texto. A dedicação e a sensibilidade de mamãe ajudaram-me a isentar-me de complexos psicológicos que costumam acompanhar os processos de regeneração aos quais muitas criaturas devem se submeter, como eu, nos desdobramentos das lições da vida. E moça, sentia-me uma pessoa normal, como outra qualquer, com a vida sorrindo ao meu derredor e com a alegria de levar de vencida a paralisia. Os anos de felicidade juvenil, no entanto, se desfazem a partir do dia 2 de novembro de 1961, quando mamãe, meu apoio maior, e a verdadeira bengala sustentar-me na luta, regressa ao mundo maior, deixando aos meus cuidados, juntamente com uma irmã solteira, papai imobilizado na cama já há 6 anos em razão de um acidente. Órfão como nós, pela partida física daquele coração generoso que nos tutelava a existência, papai passou a se apoiar em nós, seus filhos, que o cercavam até que, em 1971, também retornasse ao mundo maior. Conto estes lances de minha vida sem qualquer ideia de valorização pessoal, mas para demonstrar aos queridos leitores que a doutrina espírita é manancial inesgotável de força criadora e vivificante, no qual poderemos banhar nossa alma para livrar-nos das feridas que costumam abrir-se nos corações desalentados ante os fatos naturais da vida. Foi em 1962, quase um ano após a partida de mamãe, em uma tarde amena, quando contemplava, melancólica, o pôr do sol, que senti mais nítida sua presença. E a partir daí comecei a penetrar os 2 planos da vida com mais frequência. Mas foi no dia 2 de março de 1979, quando vivi a mais fascinante experiência de minha vida. Vi-me saindo do corpo, conduzida por um espírito que não pude identificar, seguindo para uma cidade espiritual que depois soube tratar-se da cidade Nosso Lar, da qual André Luiz, no livro que leva o mesmo nome.